O Libertador, capítulo 61. O baixinho que se tornou importante. A cidade de Jericó estava cercada de exuberantes plantas e árvores tropicais. Correntes de água regavam a cidade, e ela brilhava como uma esmeralda no maciço de colinas de pedras calcárias e barrancos. Era um grande centro comercial, e soldados e oficiais romanos, bem como estrangeiros vindos de muitos lugares, se encontravam ali. A cobrança de impostos sobre o transporte de bens fazia de Jericó o paraíso dos cobradores de impostos. O chefe dos cobradores de impostos, Zaqueu, era judeu e seus compatriotas o detestavam. Sua posição social e suas riquezas eram a recompensa de uma profissão que eles consideravam sinônimo de injustiça e extorsão. No entanto, esse rico oficial não era bem aquele homem duro que parecia ser. Zaqueu tinha ouvido falar de Jesus. O relato de que ele tratara os párias da sociedade com bondade e cortesia tinha se espalhado por todos os cantos. João Batista pregara no Jordão, e Zaqueu ouvira falar de seus apelos ao arrependimento. Agora, ao ouvir as palavras que vinham do grande mestre, ele sentiu que era um pecador aos olhos de Deus. Mas o que ele tinha ouvido sobre Jesus acendeu a esperança em seu coração. Arrependimento e reforma de vida eram possíveis até para ele. Um dos mais confiáveis discípulos do novo mestre não tinha sido cobrador de impostos? Zaqueu imediatamente começou a seguir a convicção que havia tomado conta dele e a fazer as restituições aos que havia prejudicado. Quando se espalhou em Jericó a notícia de que Jesus estava entrando na cidade, Zaqueu decidiu ir vê-lo. O cobrador de impostos teve o desejo de ver o rosto daquele cujas palavras haviam trazido esperança ao seu coração. As ruas estavam repletas de gente, e Zaqueu de tão baixinho não conseguia ver por cima das cabeças das pessoas. Assim, se adiantando à multidão, ele correu até uma figueira frondosa, subiu até um dos seus galhos e ali ficou sentado. Enquanto a procissão passava, Zaqueu observava cuidadosamente a fim de localizar a pessoa que tanto desejava ver. De repente, bem abaixo da figueira, a procissão se deteve. Alguém cujo olhar parecia estar lendo seu coração olhou para cima. Quase duvidando dos seus sentidos, o homem na árvore ouviu Jesus dizer: Zaqueu, desça depressa. Quero ficar em sua casa hoje. Lucas 19, verso 5. Como se estivesse sonhando, Zaqueu se dirigiu para casa, levando Jesus com ele. Mas os rabinos, de cara amarrada, murmuraram com desprezo: ele se hospedou na casa de um pecador? Verso 7. Zaqueu ficou muito surpreso por Cristo ter prestado atenção nele, que era tão indigno. Agora, o amor que sentia pelo recém-encontrado mestre o motivava a falar. Ele demonstraria em público o seu arrependimento. Na presença da multidão, Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Versos 8 e 9. Ali mesmo, os discípulos tiveram uma demonstração da verdade que havia nas palavras de Cristo. O que é impossível para os homens é possível para Deus. Lucas 18, verso 27. Por meio da graça de Deus, eles viram como um homem rico podia entrar no reino. Antes mesmo de Zaqueu ver o rosto de Cristo, ele havia confessado seu pecado e começado a pôr em prática o ensinamento que fora escrito para Israel e também para nós. Se alguém do seu povo empobrecer e não puder sustentar-se, ajudem-no, como se faz ao estrangeiro e ao residente temporário, para que possa continuar a viver entre vocês. Não cobrem dele juro algum,
mas temam o seu Deus, para que o próximo continue a viver entre vocês. Não explorem um ao outro, mas temam o Deus de vocês. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Levíticos capítulo 25, versos 35 e 36. A primeira resposta de Zaqueu ao amor de Cristo foi mostrar compaixão para com o pobre sofredor. Os cobradores de impostos colaboravam uns com os outros na opressão ao povo, apoiando uns aos outros em suas práticas fraudulentas. Assim que Zaqueu se entregou ao Espírito Santo, ele abandonou toda a prática sombria. Nenhum arrependimento é genuíno se não apresentar uma reforma como resultado. A justiça de Cristo não é um manto para encobrir pecados não confessados e não abandonados. Ela é um princípio de vida que transforma o caráter e controla a conduta. Santidade é integridade para com Deus. É a completa entrega do coração e da vida para que os princípios do céu habitem nossa vida. Nos negócios, os cristãos devem apresentar ao mundo a maneira com que nosso Senhor conduziria qualquer transação comercial. Em cada negócio, devemos mostrar que Deus é nosso professor. Santidade ao Senhor deve estar escrito em cada planilha, recibo, relatório financeiro e fatura. Com o abandono de práticas injustas, toda pessoa convertida mostrará que Cristo entrou em seu coração. Como Zaqueu, esse indivíduo mostrará provas de sua sinceridade fazendo a devida restituição. Se ele devolver o que apanhou, como penhor de um empréstimo, se devolver o que roubou, se agir segundo os decretos que dão vida e não fizer mal algum, é certo que viverá. Ezequiel 33, verso 15. Se prejudicamos ou nos aproveitamos de alguém, ou usamos de fraude em algum negócio, ainda que seja dentro da letra da lei, devemos confessar nosso erro e fazer a devida restituição dentro do que esteja ao nosso alcance. É correto devolver não somente o que tomamos, mas tudo o que se ganharia com aquilo, se usado sabiamente durante o tempo que esteve em nosso poder. O Salvador disse para Zaqueu: hoje houve salvação nesta casa. Cristo foi à casa dele a fim de lhe ensinar a verdade e instruir sua família quanto às coisas do reino. Zaqueu e sua família tinham sido expulsos da sinagoga por causa do desprezo dos rabinos e dos demais. Mas agora, reunidos em sua própria casa, em torno do Divino Mestre, eles ouviam as palavras de vida. Quando recebemos Cristo como nosso Salvador pessoal, a salvação vem à nossa vida. Zaqueu tinha recebido a Jesus não como um mero hóspede casual, mas como aquele que habita no templo do coração. Os escribas e fariseus o acusavam de ser pecador, mas o Senhor o reconheceu como filho de Abraão. Gálatas 3, verso 7 e verso 29.